de partilhar com os irmãos, é bem pequenininho, mas ele comunica bastante. Qual que é o assunto que eu devo falar hoje aqui? Não é comunicação? Ele comunica bastante. Está aí em Romanos capítulo 14, verso 7, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Vou repetir: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Esse texto que Paulo fala no capítulo 14 de Romanos, ele está falando sobre os fracos na fé, e ele vem com esta fala tão preciosa, dizendo que nenhum de nós vive ou morre para si. Nós vivemos e morremos primeiro para Deus e depois como testemunho de nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo. Neste encontro de casais, eu gostaria de dizer algumas coisas para os irmãos, comunicando a mensagem adequada que um casamento deve comunicar. Porque nós estamos vivendo num tempo tão esquisito, onde o casamento não passa de um contrato de serviços. Você faz o contrato, se gostar, mantém, se não gostar, quebra, começa com outra empresa e por aí vai. O casamento virou compromisso de ninguém, mas no manual de funcionamento da família, a família foi criada por Deus. O casamento não era para ser desse jeito. Aliás, dentro de uma igreja cristã, ele não era desse jeito há uns 40 ou 50 anos atrás. Mas nos dias de hoje, onde passa um boi, passa uma boiada, fomos abrindo o pasto, a porteira, e depois arrancaram todas as cercas e todo o arame farpado, e hoje a única coisa que nos distingue de não sermos do mundo é porque levamos a marca Irmãos Menonitas, Batistas, Gospel, porque o conteúdo tem sido muito similar, a ponto de nas igrejas nós entrarmos e dizemos assim: olha, esse aqui é filho daquele terceiro casamento, o oitavo casamento daquele, essa daqui é daquele com aquele, está todo mundo junto, tranquilo, sossegado. Estamos comunicando uma mensagem errada. O que Deus queria comunicar com o casamento? Queria comunicar amor. E o amor, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, o amor nunca acaba. O amor conjugal não era para ser de pouca duração. Pelo contrário, o Criador, quando nos fez, nos deu uma missão: casarmos, procriarmos, crescei e multiplicai-vos, disse o Criador ao fazer a raça humana. E Satanás nestes dias procura de todas as maneiras quebrar tanto o vínculo do casamento quanto a reprodução humana. Havia uma pastelaria ali perto de nossa casa, na avenida principal, Avenida Cesefredo Fagundes, e aquela pastelaria fechou por falta de clientes. No mesmo lugar abriu um pet shop, e não há como estacionar ali de tantos clientes que tem. Sabe por quê? Porque as pessoas estão trocando criar filhos por criar cachorros, gatos, animais, aves e toda a série de coisas nesse sentido. As pessoas não estão mais se comprometendo com o mandamento de Deus, a ponto de, no Japão, hoje, o governo está pagando para que as pessoas se casem, e não apenas pagando para que se casem, ainda dá um bônus se tiverem um filho.
E se tiverem 2, ganha outro, com a educação toda coberta pelo governo, porque o país, dentro de algumas décadas, vai desaparecer. A Coreia do Sul está na mesma situação, e pasmem os irmãos, a China está no mesmo caminho, porque as pessoas não receberam mais a comunicação divina que dizia que nós seríamos feitos uma só carne. Casamento é uma unidade na diversidade entre um homem e uma mulher, um único homem e uma única mulher. A mensagem de Deus é a comunhão que havia e que há e que sempre haverá na Trindade, comunhão perfeita. Quando homem e mulher se casam, diz a Bíblia, eles se tornam os 2 uma só carne. E não apenas uma só carne, um só coração, um só propósito, uma só meta, mas com papéis diferentes. Homens têm os seus papéis que a sociedade atual está cuidando de destruir e transformar os homens em seres afeminados. E mulheres que têm o seu papel adequado dentro da estrutura do casamento, que Satanás está cuidando de tirar delas todos os seus contornos que a identificam como feminino. Mas a comunhão divina mantém-se, e qual seja ela, casamento é uma bênção e um dever. Algumas pessoas separadas por Deus não se casam, porque são chamados pelo Senhor para a consagração completa da sua vida, para o trabalho do Senhor, para uma vida com Deus e para seguir assim. Mas não são todas, são algumas. Eu, por exemplo, me casei tardiamente. Eu me casei aos 45 anos de idade. Até lá, eu nunca havia me casado, não tinha filhos. E ao chegar à beira dos meus 40 anos, eu pensei, creio que o Senhor me separou para ser um celibatário. Sou pastor já há vários anos, o Senhor não me dá uma esposa, então, Senhor, eis-me aqui, vou estar satisfeito o resto da minha vida andando sozinho. A minha mãe faleceu e eu fui pregar num acampamento em 2006, acampamento da Igreja Batista Central do Tremembé. Não conhecia ninguém também, fui lá, preguei os 4 dias do feriado do Carnaval e voltei. E 20 dias depois, aqueles jovens da igreja quiseram fazer uma visita à igreja que eu pastoreava, Igreja Batista Boas Novas de Osasco. Chegaram lá uns 15, e ao final do culto, uma moça disse, eu estou vendo que vocês têm aqui piano, tem o órgão, vocês têm quem toca? Eu disse, a pessoa que tocava, ela foi embora, nós estamos sem músico. Eu disse, olha, eu toco, eu poderia ajudar por uns 3 meses, mas eu preciso de carona. Eu disse, onde você mora? Eu moro em Santana, na zona norte da capital. Eu disse, não tem problema, porque eu moro na Vila Pompeia, que é a zona oeste, mas eu posso pegar você na Barra Funda, e aí você pode vir à igreja tocar por esses 3 meses, não tem problema. Então tá bom. E eu fui dando carona para essa moça, durante os 3 meses, e viraram 4, e 5, e 6, já acabei casando com ela. Eu mal sabia que Deus tinha outros planos para a minha vida. Eu fui solteiro e solitário por 45 anos. E quando me casei com ela, disse, já está bom, eu e ela. Mas ela disse, e os filhos? Eu disse, olha a minha idade, os meus filhos quando nascer, quando olharem para minha cara, eu falo, vovô! Mas a palavra diz, né? Bom, então vamos pedir a Deus filhos. E aí um dia, depois de 4 anos, 3, 4 anos do casamento, eu estou
sentado na minha poltrona. Minha esposa não foi para o serviço, trabalhava nessa época lá no centro de São Paulo. E aí ela veio um pouco mais tarde, ali próximo, e disse assim: Deus está mandando um presente para a gente. Eu disse: o que é? Um filho. O quê? Tem certeza? Tenho, fiz os testes e Deus estava a nos dar uma filha maravilhosa, a minha amada e querida Ruth. E não parou por aí. Eu fui pregar em Itaporanga da Ajuda, lá no estado do Sergipe. Conhece? Alguém aqui conhece Itaporanga da Ajuda? O estado do Sergipe, alguém conhece? O senhor conhece, né? Primeiro era estado do Cercavalo, depois compraram um Jeep, estado do Sergipe, agora é Cercado, né? Eu estava lá, Itaporanga da Ajuda. Mas o meu voo para voltar para São Paulo ia só no outro dia. Então eu dormi uma noite em um hotel barato que havia ali perto. E eu sonhei assim que lá em cima onde nós morávamos, na casa, na Vila Pompeia, tinha uma rede e tinha uma cadeira. Eu estava sentado na cadeira, minha esposa disse assim, no meu sonho: Deus está nos mandando outro presente. E eu acordei assustado: o que é isso? E vim embora para São Paulo. Era terça-feira, passou quarta, quinta, sexta. Quando foi no sábado à tarde, estava calor, fomos lá para cima. Minha esposa sentou-se ali, vira-se para mim e disse: Papai do céu está nos mandando outro presente. Aí eu tive um susto. Eu falei: eu já ouvi isso. E era de fato. E que presentão, viu? Grande, pesado, falante. É o Josué Elias, que hoje lá na escola onde ele estuda foi o apresentador da literatura infantil de Ruth Rocha. Ele que foi quem explicou para as pessoas a respeito disso. Que alegria que um pai e uma mãe não sentem ao ver um filho assim, maravilhoso, né? Então eu fui pastorear Ribeirão Pires, fui pastor daquela igreja durante 10 meses, inclusive vindo para cá, passamos por caminhos que nos lembraram quando nós íamos pegar a Índio Tibiriçá para ir até Ribeirão Pires. E lá, não morei por lá, eu fazia viagem toda semana, 3 ou 4 vezes por semana, eram 60 quilômetros para ir, 60 para voltar, 120, e vai e volta 10 meses. E aí participamos de um encontro de casais lá em Ribeirão Pires também. Mas em 10 meses nós percebemos que não daria para ficar, e de repente a minha esposa se vira e diz assim: mais um presentinho, Papai do céu está mandando. Deus maravilhoso. O presente vem em série assim, né? E aí veio a minha pequena Maria, a Maria que deu um baile na hora de nascer, chorou tanto, parava. Aí eu brinquei: devolve. Aí não, agora não dá para devolver. Mas hoje essa menina é uma dádiva, tem 4 aninhos e encanta todo mundo com quem ela conversa. Hoje ela desceu no meu escritório e falou por uma meia hora lá comigo, contando as coisas dela, que ela é muito inteligente. E eu fico olhando e falo: ai, que dádiva que Deus nos dá. Deus nos comunica vida com o casamento. Não passa pela cabeça de um cristão separar-se, porque esta não é a mensagem do Senhor para a vida familiar de um cristão. Mas o casal cristão comunica também coisas, primeiramente para Deus, quando ele realiza um casamento à luz da vontade do Senhor. Elaine pedia a Deus um marido para si, que fosse um homem que seguisse a palavra do Senhor. E eu pedia uma mulher que também amasse ao Senhor de todo o coração. E no tempo adequado, no tempo certo, Deus fez com que os nossos caminhos se cruzassem. Hoje eu oro pela esposa do Josué, pelo marido da Ruth e pelo marido da Maria. Eu digo: Senhor, eu não sei onde eles estão, nem sei se eles já nasceram, mas eu já estou orando para que sejam, primeiramente, tementes a Deus, que honrem o nome de Jesus, que sejam filhos honrados,
que estejam abertos ao estudo e ao trabalho, e que possam ser fiéis para os seus cônjuges. Nós comunicamos uma mensagem. O mundo gospel hoje está mostrando uma mensagem muito conturbada a respeito de casamento. Os irmãos estão vendo pela mídia supostos apóstolos, porque não há mais apóstolos, mas supostos apóstolos que edificaram verdadeiras empresas gospel com as suas igrejas, os seus salões, muito procurados pela juventude, agora estão aí lidando com os pecados do seu líder, que ficaram expostos na mídia, e as pessoas de fora do mundo dizem: de que adianta ser cristão? Não há diferença nenhuma, pelo contrário, às vezes é pior. Quantos escândalos de cantores gospel, de cantoras gospel, que fazem do evangelho a plataforma para aparecer nos programas de TV e ganharem sucesso, e ganharem credibilidade, e ganharem dinheiro, e depois que formam a sua cama direitinho, eles então rompem com os valores, rompem com a moral, rompem com a decência, rompem com os seus casamentos. E agora tem até gente matando outras, e sempre ligadas ao chamado mundo gospel. Deus não quer isso. Nós, cristãos, temos que comunicar ao mundo que ainda é possível marido e mulher se amarem terna e maravilhosamente. Ainda existem casais que se respeitam, que não se traem, que não dão brecha para terceiros que querem invalidar o compromisso, uma vez por todas assumido no dia do casamento. Deus quer que o casal comunique aos filhos a beleza de uma mãe e de um pai e de um casal que se ama. O meu filho geralmente, quando olha para a mãe e olha para mim, diz assim: vai, se beije, se beije. Ô Josué, para com... Não, vocês... Aí quando beija, vamos casar, já casei, meu filho, já casei. Mas para ele, beijar é casar. Ele vê nisto a solidez da família dele, dos pais dele. Porque nós estamos comunicando aos nossos filhos a boa mensagem da estabilidade da família, a ponto de o homem dar a sua vida pela esposa, se assim for necessário, e a mulher ser submissa ao seu marido, como convém no Senhor, à luz da igreja submissa a Jesus, conforme ensina a Escritura Sagrada. Nós, casais cristãos, nós comunicamos um procedimento puro nas nossas relações. Para nós não há espaço para o paganismo, para as palavras chulas, para os comportamentos bestiais. Não! O nosso casamento é feito à luz da palavra de Deus, onde o homem procura a felicidade da esposa e esta a felicidade do marido, e ambos procuram a glória de Deus. Porque procurar a felicidade um do outro, muitas vezes diz a Bíblia que enganou-se ao coração do homem mais do que todas as coisas. Há coisas que poderíamos dizer que agradariam ao nosso cônjuge, mas não agradam a Deus. Então o filtro do que podemos fazer ou deixar de fazer é a palavra de Deus. É nela que nós firmamos a nossa relação. Os casais comunicam para os vizinhos. Os vizinhos olham se marido e mulher se respeitam, se amam. Olham também se eles brigam. Alguém procurou um endereço e disse assim: aqui que mora o senhor Jamilton. Aí o vizinho disse assim: olha, se é Jamilton, Jamanta,
eu não faço a menor ideia, mas se é um cara que grita com a mulher e xinga, e depois eles saem aqui de terno e gravata e vestido, e vão todos para a igreja para prestar cultos, é aqui. É o casal que mais barulho faz. Já chamamos a polícia uma vez para eles. Que vergonha! Deus não se agrada disso. Nós comunicamos aos nossos vizinhos uma estrutura familiar que agrada ao Pai. Nós comunicamos a nossa família. Não é a sogra que deve decidir as coisas dentro do lar, de um lar cristão. Não é o sogro que deve decidir as coisas dentro de um lar cristão. Há uma divisa que precisa ser respeitada. Por isso a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Há maridos que ainda não desmamaram, há esposas que ainda não desmamaram, continuam na dependência dos seus pais, mas a palavra de Deus diz que nós devemos amadurecer a tal ponto que a privacidade do nosso casamento se torne para nós dois, não para os outros. Há muito cristão usando a internet para exibir a sua privacidade, para exibir o corpo da sua esposa, para exibir-se na academia fazendo exercício, para mostrar a sua beleza ou coisas da privacidade do casamento, frases e conversas pessoais. Isso é pecado. A Bíblia diz que nós devemos fazer do nosso casamento um jardim privado e não uma praça pública. Nós devemos ser guardiões da privacidade do nosso lar. A conversa entre um marido e mulher deve ser dos dois, mais ninguém, nem os filhos. Claro que se eles estão se entendendo, não se for para apartar uma briga, aí é diferente. Mas nós estamos partindo do ponto em que firmamos na palavra a nossa convicção de que ela é aquela que nos orienta para o dia a dia. E eu digo para os irmãos, há um tempo em que quando colocamos este anel no dedo, nós estamos repletos de emoção, muitas vezes apaixonados pelo nosso cônjuge. É Deus no céu e o cônjuge na terra. Nós pensamos, respiramos, imaginamos apenas o nosso cônjuge. Mas estas emoções, elas passam, porque a vida tem uma série de demandas que exigem da nossa parte atenção, e muitas vezes não estamos mais com os nossos sentimentos à flor da pele. E o que é que dá estrutura para um casamento? A aliança. O que é uma aliança? É um compromisso. Com sentimentos ou sem sentimentos, com o coração batendo mais forte ou batendo do mesmo jeito, com um rubor no rosto ou sem rubor nenhum, nós assumimos o compromisso de desposar aquela pessoa e o faremos até o fim. Com momentos de alegria, de ternura, o momento da felicidade, estamos juntos. No momento da crise, da discussão, da discórdia, da enfermidade, estamos juntos também. Porque nós não nos unimos com o nosso cônjuge para ser uma união temporária. Assim como Deus não nos salvou na cruz do Calvário apenas por um tempo. Ele nos salvou para toda a eternidade. A salvação é pela graça de Jesus, e ela é mantida. E o que acontece se a relação entre nós e Deus não está tão boa e adequada? A Bíblia tem um antídoto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não diz: riscarei o seu nome do meu livro. Não, o meu nome
ser rasurado. Assim o casamento também deve ter a estabilidade, não para a eternidade, porque segundo a palavra de Deus, ele é até que a morte nos separe. Porque não vamos nos encontrar com o nosso cônjuge no céu? Certamente que vamos, mas as nossas relações não serão mais a de uma família estabelecida, mas serão as nossas relações de fraternidade universal entre aqueles que são salvos. Será um amor muito maior, na plenitude, que nós hoje experimentamos na comunhão da igreja, em parte, e também no amor e afeto entre um casal. Por isso, meus irmãos, e já vou caminhando para o encerramento, porque sei que os irmãos têm um tempo limitado da programação, nós devemos comunicar, mas devemos comunicar a Deus sobre o nosso casamento. Se nós não estamos vivendo um tempo de pastos verdejantes, de águas tranquilas, mas estamos atravessando um tempo de vale de sombra da morte, devemos dizer isto a Deus. Deus tem um bálsamo para curar cada ferida conjugal. Deus tem uma solução para cada rancor e cada discórdia. Elaine e eu, e com isso eu vou terminar, duas coisas. No dia das nossas núpcias, eu conheci a história de Rex Humbard, que foi um grande pregador do Evangelho, que vinha ao Brasil fazer aqueles congressos, e tinha lá a família-chave da oração, Rex Humbard, Caixa Postal 97970, São Paulo, no capital. Lembram disso? TV Tupi? Pois é, mas o que mais me lembrava de Rex Humbard, e a toalhinha, ele mandava um lenço para você, que eu escrevi para lá, mandava um lenço para você escrever os seus problemas lá, mas era para você ficar com um lenço, não era para devolver para ele, não. Ele mandava uma chavinha, era a chavinha, família-chave da oração. O que mais me chamava a atenção em Rex Humbard não era nem ele, não era nem a mensagem dele, era a família dele. Era a coisa mais linda vê-lo com a sua esposa, vê-lo com os seus filhos, ver os filhos com seus cônjuges, e ver estes casais com os seus filhinhos, os netinhos do Rex Humbard. E alguém, um dia ele pregou dizendo o seguinte: minha esposa e eu, quando nos casamos, éramos muito pobres, mas fomos passar a nossa lua de mel em um determinado lugar, e eu disse para minha esposa: querida, quanto tempo nós vamos passar juntos na vida? Eu disse: até que a morte nos separe. Então eu disse: deve ser muito tempo. É sim. Então, o que você acha de nós gastarmos a nossa primeira noite de núpcias de joelhos, clamando e orando pelo nosso casamento, pela nossa prole, os nossos filhos, os estudos deles, o trabalho que vamos ter, as igrejas onde estaremos servindo ao Senhor, os filhos deles, os cônjuges dos filhos? O que você acha? Aí eu topo. E ele disse: esse foi o segredo para nós construirmos esta família. Então, quando eu me casei com a Elaine, eu disse assim, lá num hotel bonito, deram para a gente um doce lá, nem me lembro direito o que era, mas aí ela com aquela roupa bonita de noiva, eu disse: Elaine, eu tenho uma proposta para fazer para você. Diga. Falei a mesma coisa que o Rex falou. Já pensou, se ela disse assim: eu não quero saber disso, você não nada. Deus escolheu muito bem para mim, que ela disse: é isso que eu quero. E nós oramos consagrando toda a nossa prole, se tivéssemos, mas as nossas vidas no altar de Deus. Essa foi a nossa primeira noite de núpcias. Vieram muitas outras noites depois daquilo. Foi em 2011, veja quantas. Não perdemos nada, só ganhamos. E a segunda coisa que fizemos foi o seguinte: eu disse: Elaine, nós vamos brigar. Já? Não, agora não. Calma. Nós vamos ter um bom motivo. Não estou tendo motivo agora, mas a minha questão é a seguinte: quando nós brigarmos,
Diz a Bíblia: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pode ser que a gente brigue à noite e não tem sol, mas também não se põe a lua na vossa ira. A verdade é que a gente não pode levar o rancor para o dia seguinte. Você topa. Se você fizer alguma coisa errada, se eu fizer alguma coisa errada, se nós nos aborrecermos, vamos consertar mesmo sem vontade? Ela topou e eu topei. E pela graça de Deus, depois de muitos destes pequenos dissabores, estamos aqui para dizer para os irmãos: dá certo de verdade. Nós nunca fomos dormir com um problema para resolver no dia seguinte. Resolvemos tudo no dia, de bico. Porque resolver e perdoar não é questão de sentimento, é questão de decisão e de obediência. O sentimento vem depois. Perguntaram para como é que chama aquele que no circo que fica para lá e para cá, malabarista, né? Trapezista. É trapezista. Perguntaram para um trapezista: como é que o senhor faz para fazer um negócio desse? Ele falou assim: primeiro eu jogo o corpo, e depois o desespero vem para eu agarrar o ferro e dá tudo certo. Mas primeiro toma a decisão, depois vem a emoção. Assim também é para nós perdoarmos o nosso cônjuge. Nós não esperamos sentir. Já estou sentindo. Você não está sentindo nada. Você está com dor no fígado, está com dor de estômago, você não comeu direito, está tudo amarelo assim. Não é sentir, é obedecer. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, diz a Bíblia. Aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, como pode deixar de amar o seu irmão a quem vê? Como pode? Então nós precisamos cumprir a palavra. Se fizermos isto, nós comunicaremos perfeitamente o que é um casamento segundo a vontade de Deus. E essa nova geração que eu estou vendo esparramada aqui neste seleto auditório vai se inspirar em nós na construção dos seus casamentos, e à luz da palavra de Deus serão felizes e até muito mais do que nós, para a glória e para o louvor de Deus. Que Deus abençoe os casais aqui presentes em nome de Jesus. Amém.